Antigamente, o homem atravessava guerra, fome, frio, trabalho pesado e ainda construiu uma família. Hoje, muita gente entra em crise só de pensar no que os outros vão falar dela. Sabe o que é meu? Eu tenho que entender que eu tenho fobia social e eu não vou primeiro. Por favor, eu tô te implorando. Gente, eu não quero. Vai logo. Então me explica, a gente ficou fraco ou o mundo que ficou doente? Porque alguma coisa aconteceu, a geração Z, ela tá muito fraca. A gente saiu de um mundo onde o ser humano lutava por comida, território e sobrevivência, para um mundo onde uma mensagem seca no WhatsApp, uma comparação no Instagram ou o medo de ser julgado já consegue destruir o dia de alguém. E talvez o mais assustador seja isso. A nossa geração não precisa mais enfrentar os mesmos perigos de antes, mas vive como se estivesse em perigo o tempo todo. O jovem, no caso eu também, né? A gente acorda cansado, passa o dia ansioso, tenta descansar, mas se sente culpado, porque dorme pensando no futuro. E acorda no outro dia com o mesmo peso. Então a pergunta não é só o porquê todo mundo está ansioso. A pergunta é por que a geração Z está vivendo em modo de sobrevivência. Por quê? Antigamente, o sofrimento era mais direto. Eram problemas visíveis. Você tinha um problema claro. Trabalhar, plantar, carregar peso, construir, sustentar a casa, sobreviver, ir para a guerra, né? Era pesado? Era um absurdo? Era muito mais vida ou morte? Era. Mas o cérebro, ele entendia o problema. Ele tinha a ameaça, o esforço, tinha a ação e depois vinha algum tipo de descanso ou resultado, se deu certo ou se deu errado. Você fazia a força e via alguma coisa acontecer. Hoje o problema mudou. A ameaça, ela não é mais só física, ela é mental. Os problemas são invisíveis. É boleto, é comparação, é futuro, é carreira, é corpo, é aprovação, é medo de fracassar, medo de ser julgado e a sensação de estar atrasado enquanto todo mundo parece estar vencendo e parece que você está ali na mesma de sempre. E o pior é que essas ameaças, elas nunca acabam. Você resolve uma coisa e vai aparecer outra. Você termina um dia cansado, abre o celular e vê alguém da sua idade ganhando dinheiro, viajando, treinando, namorando, crescendo e a sua cabeça fala para você: e você? O que você está fazendo da sua vida? Por que você está aí ainda? Por que está dando tudo errado, né? O corpo, ele entra em alerta de novo. O problema é que o nosso corpo foi feito para lidar com picos de estresse. Aparece uma ameaça, você reage, resolve e depois volta ao normal. Só que hoje muita gente não volta ao normal. É como se o alarme do corpo nunca desligasse. E quando esse alarme fica ligado por tempo demais, ele começa a cobrar um preço. Você não fica só preocupado, você fica cansado por dentro, sem foco, sem paciência, sem clareza de onde você quer ir ou de onde você quer chegar, o que você quer fazer, sem energia para fazer o que precisa ser feito, e aí entra a merda da ansiedade. A ansiedade nesse sentido é quando sua mente acumulou tantas cobranças, tantos conflitos e tantas coisas não resolvidas que você nem consegue mais apontar exatamente qual é o problema. Você só sente que tem alguma coisa errada, mas você não sabe se é dinheiro, não sabe se é o futuro, não sabe se é a comparação, não sabe se é a faculdade que você está escolhendo, o que você está estudando, não sabe se é o seu trabalho, se é o seu corpo, não sabe se é a sensação de que você deveria estar fazendo mais. Tudo isso vira uma coisa só. Uma montanha dentro da sua cabeça. Talvez o erro da nossa geração tenha sido esse e seja esse. A gente saiu de um mundo onde o estresse vinha de uma luta real, com uma ação real, para um mundo onde o estresse vem de 1000 ameaças invisíveis que nunca termina. Então, antes o sofrimento muitas vezes colocava a pessoa em movimento. Você tinha que sair dali, você tinha que correr, tinha que achar um abrigo, tinha que comer, tinha que se esquentar. Hoje o sofrimento ele paralisa você, porque quando a ameaça ela é clara, você age, mas quando a ameaça é confusa, constante e invisível, você trava. Então, você não sabe por onde começar, porque você não sabe o que é. Daí você faz o que todo mundo faz, pega o celular. Sentiu ansiedade, celular. Sentiu tédio, pega o celular. Sentiu solidão, pega o celular. Sentiu culpa, celular. Medo, celular. Só que isso não resolve, isso só vai anestesiar por aquele momento, por alguns minutos. E você vai esquecer do problema ali enquanto você está ali scrollando. Mas quando a tela apaga, ele continua lá. E às vezes volta maior.
Então, talvez a pergunta não seja o porquê eu sou tão ansioso. Talvez a pergunta, ela seja o que eu estou evitando encarar. Porque muitas vezes a ansiedade, ela é isso. A conta emocional das coisas que você vem adiando, uma conversa que você não teve, uma decisão que você empurrou para depois, uma promessa que você quebrou, um treino que você pulou, um estudo que você está deixando para lá, só que você sabe que é importante, uma vida que você quer, mas você não age como alguém que merece ter aquela vida. E a saída, ela não começa de uma grande mudança. Começa com uma ação real, pequena. Igual os antigos faziam. Eles encontravam aquele problema e faziam. Tudo bem que era visível. A geração Z, eu acredito, eu me incluo nisso, a gente tem que controlar a nossa atitude. É isso que a gente precisa recuperar. É aquela sensação de que a gente tem poder sobre a própria vida. Porque talvez a gente não tenha ficado fraco. Talvez a gente só esteja tentando vencer uma guerra invisível, com uma mente cansada, que por conta do celular, que a gente fica se comparando toda hora. Mas quando você para de fugir e começa de novo, mesmo que seja com um problema pequeno, sabe, resolver aquele probleminha pequeno, você começa a sair daquele modo de sobrevivência e começa a voltar para a vida real. E ver o que é importante e o que não é, valorizar o que precisa ser valorizado e o que não. Hoje em dia, tudo virou mico, tudo virou vergonha, tudo virou motivo de risada. Qualquer coisa que você tenta fazer, você pensa no que os outros vão pensar. E antigamente não era assim. Antigamente a pessoa tinha que ir para a guerra, ela resolvia o problema dela, ela voltava, eles tinham ganhado a batalha ou perdido, eles voltavam e pronto, era aquilo. Vai ter que voltar amanhã de novo. Ok, essa é a missão, mas enquanto isso eu vou descansar. E ele desliga aquele pico de estresse. Agora, hoje em dia, você está no seu celular, você recebe uma mensagem, você manda uma mensagem para alguém, essa pessoa visualiza e não responde, você já fala, nossa, o que eu fiz para essa pessoa? Tá bom, você ignora, às vezes, né, foda-se. Só que daí, você tá rolando o Instagram e você entra no stories de algum conhecido seu, ou talvez nem é conhecido, mas uma pessoa que tem a mesma idade que sua, e você olha e ele tá viajando, ele tá numa festa que você queria estar. Enquanto isso, amanhã, no outro dia, você vai trabalhar. E já nisso daí você já somou 2, 3 problemas invisíveis que você não sabe qual você quer resolver. Você não sabe se você quer parar de trabalhar, você não sabe se você quer mudar de vida, você não sabe o que você fez para aquela pessoa que te ignorou, e às vezes você não fez nada. Só que nisso você já encontrou 3 problemas em menos de 5 minutos. Entende o que eu quero dizer? E nenhum é real, nenhum é palpável, nenhum é igual antigamente, que era amanhã tem a guerra, eu vou descansar para amanhã, hoje já fizemos a batalha, sabe assim? Eu não tô querendo menosprezar ou dizer que na guerra era menos. Porra, na guerra é muito mais do que a gente faz hoje. É que hoje em dia mudou o problema. Só que comparando, a guerra ela é muito mais um problema. Pô. Só ver a taxa de expectativa de vida das pessoas, era muito mais baixa. Então a morte era muito mais próxima, era muito mais preocupante, era muito mais estressante naquele momento. Só que eu tô querendo dizer que continuava sendo aquilo que a gente retomou, que existia o pico de estresse. Você entrava no pico de estresse depois do resultado, depois que você fez o que tinha que ser feito, abaixava aquilo. O seu cortisol abaixava, você entrava no seu modo normal, no seu modo de equilíbrio, no seu modo de descanso. Hoje em dia, não. Talvez a gente não seja uma geração fraca. A gente seja uma geração que tem muita informação na nossa cabeça e a gente é muito jovem para aprender a lidar com isso. E, além disso, a gente não tem ninguém para ensinar a gente. Porque os nossos pais, eles não viveram o que a gente está vivendo. E a gente, talvez, não consiga ensinar os nossos filhos. Porque vai ser uma geração talvez muito mais rápida que a nossa. Hoje em dia, pessoas com 5, 3, 4 anos já sabem mexer no TikTok, no Instagram e já sabem colocar o que eles querem assistir. Às vezes não sabem nem escrever, mas já sabem qual eles gostam de assistir, qual eles não gostam de assistir, daquele determinado desenho do YouTube. E isso é normal, é um processo. Só que a gente não pode se autodenominar fraco, sendo que talvez a gente não seja isso. A gente só está perdido e a gente vive nesse modo de sobrevivência. Talvez o que a gente possa começar a fazer para resolver isso seja resolver os problemas e deixar quanto menos de problemas visíveis possíveis. Só que isso a gente só vai fazer tendo um autocontrole, entendeu? Eu não estou falando isso que eu sou perfeito, que eu consigo fazer isso, não. Eu estou trazendo a pauta para a gente conversar sobre, é o que eu gosto de fazer. Mas antes de mais nada, o que eu acho que ajuda e vai ajudar a gente é a gente perceber que hoje em dia a gente tem privilégios que antigamente muitas pessoas não tinham,
quando a gente se fala da geração antiga. Quando não tô falando da nossa geração dos milênios, tá? Dos nossos pais, não. Tô falando de antigamente, em guerra mesmo. Muito antigamente, até antes de Cristo. Depois ali de Cristo também um pouco. Mas aonde a expectativa de vida ela é muito baixa, não existia energia, não existia nada. Às vezes a pessoa ficava doente, tinha uma inflamação e a pessoa morria, porque não dava para curar, não dava para tratar. Se você não era um nobre ali na época, você nunca ia ter o atendimento médico. Então, eu acredito que hoje em dia a gente tem que começar a agradecer mais e ver o privilégio. Só de você, no caso eu também, a gente ter uma casa, ter um lugar para ficar, ter um lugar para dormir, ter coberta, a gente já está muito privilegiado comparado com outras pessoas e com antigos. Às vezes a gente tem só de a gente ter acesso à internet, ter um monte de informação, que é o que prejudica a gente, mas é o que favorece também, a gente já é muito mais privilegiado que muita gente. E a gente não olha para essas coisas. Uma coisa que eu comecei a agradecer e perceber foi o banho quente. Cara, é um absurdo o quão bom é tomar um banho quente. E a gente não valoriza, a gente não agradece. Eu, pelo menos, não fazia isso. Hoje em dia, na minha cabeça, eu faço. Cara, é muito bom o banho quente, muito obrigado, porque como será que seria antigamente, né? Essas pessoas tomavam banho de balde, nem tomavam banho direito, cara. É um absurdo. Tá, mas voltando ao assunto, que do nada eu falei de um banho quente aqui. Eu acho que é isso. A gente tem que parar e evitar de viver nesse modo de sobrevivência e começar a viver um outro estilo de vida. A gente tem que controlar aquilo. A gente tem que se desligar um pouco. E quando eu digo se desligar, não é desligar dos problemas em si. Talvez falar, eu já resolvi isso, eu vou resolver isso amanhã e tá tudo certo. Agora eu vou me desligar um pouco, porque daí você vai se controlando. Bora pra cima, feedback, pode deixar aí nos comentários se você chegou até o final. É uma honra. Comente ideias de vídeo, ideias de temas pra gente trazer aqui e comentar. Eu também tô pensando em fazer meio que um fórumzinho, não sei se seria bom no Reddit, ou seria pelos comentários mesmo, né, não sei. Pra vocês colocarem situações e a gente comentar sobre essas situações. Não iria explanar vocês nem nada, mas porque seria como algo anônimo, eu não colocaria o arroba de vocês nem nada, mas seria legal pra gente ver situações e reflexões que vocês pensam também, porque essa é a minha ideia, construir uma comunidade aqui dentro. Então, bora pra cima e tamo junto.